Bom, agora sim, oficialmente, boa noite a todos. Professor Thiago, começando nossa aula de PPCP. Eu vou pedir um grande favor inicialmente aos colegas. Como eu vou começar aqui a minha explanação, se eu não ver alguma mensagem importante no WhatsApp, falem para mim, Thiago, ó, tem aluno pedindo isso, ou tem algum problema aquilo, tal. Me ajudem a sinalizar. Eu vou focar aqui na nossa apresentação primeiro. Se eu tiver que fazer uma pausa para acessar o WhatsApp, sem problema também, tá? A gente vai falar hoje sobre a seção 1.4, que são os métodos de previsão de demanda. Eu vou abrir também o livro único, tá aqui, tá aberto já. Daqui a pouco eu vou compartilhar minha tela com vocês e nós vamos falar sobre esse assunto que é tão interessante e eu posso falar para vocês que é um dos principais assuntos, da disciplina de PPCP. Bom, tem mais ninguém para eu aceitar, não, né? Então vamos adiante, vamos começar. Eu peço para que vocês me falem se vocês estão vendo a minha tela, por favor. Sim. Excelente. Então eu tirei aqui o meu vídeo para dar foco mesmo no conteúdo que a gente tem que trabalhar hoje, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver um negócio aqui. Como que ele tá para configurar a apresentação de slides. Ótimo, que assim eu consigo escrever se for preciso. Só fazer um teste aqui, pessoal. Tá, vamos adiante. Vai ser melhor do outro jeito mesmo. Aí eu ganho tela também. Muito bem. Vocês estão vendo aí minha apresentação? Vamos lá, né? Vamos adiante. Eu vou deixar aqui o Teams de pano de fundo, que se eu precisar eu vou aceitando a galera. Mas quem está dentro da sala consegue admitir, tá, gente? Ó, tanto que já estão fazendo isso, inclusive. Ótimo. Nossa aula está sendo gravada, a gente vai falar de um assunto muito, muito importante. Deixa eu ver, acessei o link do Ava, estou aguardando para entrar na aula. Apareceu para me aceitar. Bruno conseguiu entrar, gente, na aula? Link da aula, mas na seção 1.4, não na agenda de aulas. Bom, gente, vai me falando aí se está dando tudo certo, tá? Para a gente começar efetivamente aqui. Então, olha só recapitulando, na semana passada nós não tivemos aula, né? Foi feriado, mas esse modelo que aparece na página 67, isso, gente, vai aceitando aí a galera, vai me ajudando para não trocar de tela. Esse modelo do Tubino, né, que é um dos principais autores que a gente trabalha no PCP, ele pode ser visto na página 67. Quem está chegando agora, ou quem não viu aulas anteriores e tal, eu tenho feito sempre o seguinte: o que a gente tem aqui no slide, eu referencio com a página que a gente está usando. Então, quando a gente vem lá, ó, eu estou compartilhando no Ava com vocês, então foi até que eu falei, ó, o link da aula de hoje está no Ava, os PowerPoints que eu utilizei também estão todos no Ava, e aí qual que é a facilidade? Vocês conseguem remeter aí o conteúdo que eu estou falando ao livro único, que obviamente dentro da aula tem que ser mais assertivo, né? O livro único, às vezes, ele faz uma contextualização maior, e aqui eu vou pegar os pontos principais para conversar com vocês. Só fazer uma pergunta antes de continuar. Vocês estão conseguindo acessar o material do Ava antes da nossa aula? Porque aquele modelo, né? A gente faz uma pré-aula, depois vem para a aula. Como que tá? Os materiais lá estão tranquilos? Estão conseguindo acessar? Como que tá aí? Ô, Thiago, eu tô fazendo conforme a sessão, igual hoje, a 1.4. Aí só li o material e atividade pré-aula. Beleza, não, show de bola. É isso mesmo. Então tá conseguindo. Isso é um sim, né? Obrigado. Bom, recapitulando essas 5 etapas
que o Tubino fala para prever a demanda, né? Os objetivos do modelo, a coleta e análise de dados, seleção e técnica de previsão, obtenção das previsões e monitoração do modelo. Nós vamos, algumas dessas 5 etapas, falar mais brevemente hoje. A gente vai dar um foco e fazer umas continhas. Então, o que eu sugiro para vocês? Primeiro, caneta e papel na mão, calculadora e quem puder, tá? Eu não sei como que vocês estão assistindo, se pelo celular, até porque, mas tem pelo celular também, tá? Excel, galera. Eu vou usar aqui exemplos também trabalhados no Excel. Então, por que a gente tem que prever demanda? A gente viu na aula passada o que é demanda. Recomendo que quem não assistiu, que assista. Mas os objetivos é o seguinte, olha, por que eu tenho que fazer uma previsão? Ah, Charlie, eu tenho um negócio que ele é muito estável. Todo mês ele vende a mesma coisa há 20 anos. Aí eu faço uma pergunta, será que o Covid mudou, impactou alguma coisa na demanda do seu negócio? Aumentou, diminuiu? Álcool em gel, aumentou? Aumentou. Ah, mas lá em 2009 também aumentou, só que aumentou e depois voltou ao normal. Agora a gente teve um ápice de produção e se a gente pegar os gráficos do setor, a galera ainda consome álcool em gel hoje mais do que antes. Tenho certeza que não está no pico igual quando teve lá em março, mas a produção aumentou. Então, o seguinte, a primeira coisa que eu faço, qual produto ou qual família de produtos que eu vou fazer a análise com os modelos de previsão de demanda? Ah, Thiago, olha o seguinte, tinha muito, eu estou vendo aqui, pessoal, não tem jeito, né? Eu tenho um mousepad do Flamengo, estou bebendo água num copo do Flamengo, que são produtos que a gente consome às vezes, né, em lojas de clubes ou, por exemplo, no estádio. E aí eu pergunto para vocês, como que está a demanda desses produtos, né? Não está tendo jogo em estádio, então o copo, por exemplo, do jogo não tem mais. Você vinha num modelo, né, entendendo, todo jogo no estádio tinha X mil torcedores, agora tem 0. Então talvez durante alguns anos, né, foi feita uma previsão de arrecadação que agora ela mudou. Portanto, as empresas precisam, então eu que fabrico o copo, o Flamengo não está comprando mais, tudo bem. Eu continuo vendendo copo ou vou preparar minha máquina injetora para fazer outro produto? Tá? Então, enfim, são questões a serem avaliadas e a gente escolhe o produto ou escolhe a família dos produtos. Depois, a coleta e análise dos dados. E a gente consegue remeter esse conteúdo do slide aí à página 68 do livro único de vocês, com qual objetivo? No sentido de identificar e desenvolver a técnica de previsão que melhor se adapte. Quais são os cuidados que nós temos que ter? Quais são os períodos que eu estou avaliando? Eu estou avaliando últimos 2 meses, eu estou avaliando últimos 3 meses, eu estou avaliando o último ano. É essa observação que esse gráfico que está na página 68 fala para vocês. Olha, diferentes períodos de consolidação de dados. Eu tenho ali, em um ano, ápices em março, junho, e picos, né? Em março, junho, setembro e dezembro. Ah, Thiago, o que isso significa? Significa o seguinte, se eu estou em setembro, que foi um mês alto, e eu pego os 3 últimos meses para analisar, julho, agosto, setembro, não, desculpa, né? Eu pego julho e agosto, os 2 últimos meses, eu tenho que avaliar. Qual que é o período que eu pego? Ah, Thiago, o cinza é uma avaliação mensal e o preto é uma avaliação trimestral. Olha que loucura, né? Se eu pego os 3 últimos meses, eu tenho um valor. Se eu pego o trimestre, eu tenho outro valor. Então, muito cuidado na hora de organizar os dados, porque o horizonte que você está enxergando faz toda a diferença. Uma empresa em 2020 pegar os dados de 2019 ou pegar de 2018 pode correr o risco justamente que a gente está vivendo ainda um período de pandemia. E olha só, gente, Thiago, você passou esses 2 aqui muito rápido. Sim, são slides introdutórios, porque aqui a gente começa mesmo a falar do assunto da aula de hoje. Seleção e técnica de previsão. O próprio autor Tubino fala, olha, a etapa mais importante. As técnicas podem ser qualitativas ou quantitativas. No cenário que nós estamos vivendo atualmente, de pandemia, as técnicas qualitativas estão efetivamente sendo utilizadas, porque as análises de cenários possíveis, eles não vão ser apenas baseados em números, mas em outras pesquisas. Talvez eu vou avaliar se meu consumidor mudou o tipo de produto que ele utiliza, se ele parou de consumir por economia,
ou, enfim, se ele migrou para uma outra marca. Ah, eu fabrico manteiga. A manteiga ficou muito cara agora, né? Então, eu estou vendo que o meu consumidor está utilizando o que na economia é chamado de produto substituto. O cara não está comprando mais manteiga porque ele comprava manteiga R$ 5, ela está 8 agora. Ah, então tudo bem, eu vou para o requeijão, porque requeijão eu tenho mais marcas, eu consigo passar ele no pão bem parecido com a da maneira que eu passo a manteiga, e tem requeijão de R$ 3,99, R$ 4,99. Então, esses produtos substitutos, eles são importantes. Eu não estou falando nada de número, tá vendo? Eu estou falando apenas o seguinte: será que se eu vendo roupas de marca, agora o meu consumidor parou de comprar roupa, ou seja, ele não adquire mais, ou ele está comprando de marcas mais baratas, ou ainda o cara está indo em brechó, está indo em outlet? Então, você tem que avaliar também como que o seu consumidor está se comportando. Então, hoje, as técnicas qualitativas, elas estão em voga pelo momento que a gente está vivendo. E o seguinte, Thiago, aqui, ó, passamos 3 slides, e esses slides eu vou passar para vocês. Agora a gente vai fugir dessa imagem um pouquinho e vai começar a efetivamente entender as técnicas qualitativas. Eu preferi aqui apenas trazer imagens printadas da apostila de vocês para nós entendermos como elas funcionam. E o legal é o seguinte, olha, sugiro fortemente que vocês acessem esses links que aqui estão, porque tem artigos falando sobre exemplificação desses métodos. Essa técnica Delphi é uma das mais conhecidas quando nós falamos de técnicas qualitativas de previsão de demanda. Então, olha que interessante, gente. Vale a pena ler esses passos, porque é algo que é muito utilizado. Primeiro, selecione os especialistas e são enviados a eles questionários. A vantagem hoje é que você pode fazer isso com o Google Forms, né? Você pode fazer com a ferramenta tipo SurveyMonkey, que são ferramentas, né? O Google Forms mais conhecidos por todos, o SurveyMonkey mais utilizado na área acadêmica, mas você consegue mandar questionários para qualquer pessoa do mundo. Então, você pode ter um especialista japonês, um inglês, um americano, um brasileiro, e tudo bem. Sobre um cenário, olha, a previsão de tendências de um mercado de moda ou do mercado de siderurgia. E depois o que você faz? Todo mundo responde aqueles questionários. Qual que é o risco disso, né, gente? Quando você manda questionário, se ele for longo demais, ou se ele demandar de escrita demais, talvez as pessoas vão ficar cansadas de responder ou não vão dar a devida atenção. Então, depois de respondido, eles são analisados, as principais conclusões são resumidas por uma equipe. E essa equipe vai fazer uma síntese dessa previsão. Esses questionários resumos são retornados ao especialista, ou seja, eu respondi e depois eu recebo isso de novo, para que eles revejam. Olha, eu tinha respondido isso, mas eles fizeram um resumo, fizeram uma síntese, e o que eu respondi não está necessariamente tão alinhado com o que eles pensam, ou está alinhado. Então, eu vou rever, não vou rever? Se a opinião do especialista é muito diferente da resposta dos demais, esse deve justificar sua afirmação. E o mesmo processo repete até se atingir o máximo de consenso entre todos os especialistas. Basicamente é o seguinte, aqui não está falando, na verdade ele tem mais uma desvantagem, mas eu vou chegar lá. Né? Vantagem, não há necessidade de presença física, como eu falei. Minimização da pressão psicológica, o especialista não conhece a opinião do outro, então você pode mandar para 10 pessoas que não se conversam. E aí fala de desvantagem, um processo lento, que pode levar 6 meses, e no cenário de velocidade que a gente tem de mercado, às vezes 6 meses é muito tempo mesmo. E você tem dificuldade para redigir questionários e resumos. Outra desvantagem que não está aqui escrita, você pode induzir para uma resposta que você quer. Então eu pergunto assim, quais são os sabores que a nossa empresa pode explorar para os nossos produtos? Eu coloco 10 lá, acreditando que 2 deles vão ser mais respondidos. E aí, tudo bem, tem até a resposta desses especialistas sobre esses 2 sabores, só que não foi a maioria. E eu vou devolver esse resumo em uma segunda, terceira, quarta rodada. E se a pessoa que estiver fazendo essa condução não for tiver interesse próprio para, se eu escolher esses 2 sabores, eu tenho um fornecedor de morango, que esse cara eu tenho um conchavo com ele, eu consigo obter alguma vantagem. Então tem que tomar muito cuidado com quem está conduzindo essa pesquisa, justamente porque pode ocorrer esse risco de você induzir os seus respondentes, tá? Eu sugiro que vocês acessem as páginas 69 e 70 e cliquem nesse link que fala
sobre um exemplo bem legal. Tem outros também, análise de cenários. Aí eu não falo de especialistas, eu falo executivos e pessoas ligadas ao planejamento da empresa. Então, eu estou falando de algo interno. Eles criam cenários, geralmente cenários otimistas, pessimistas e prováveis. E eles pegam suas experiências e discutem esses cenários. Geralmente, em gerenciamento de projetos, isso é utilizado, né, com o método PERT-CPM, que é essa análise de cenários. Você pega o mais provável, você pega o otimista e você pega o pessimista também. Está até escrito isso. E a partir desses cenários criados, você pensa no planejamento das demandas. Então, fala aí também as suas vantagens e desvantagens. Depois ainda tem a opinião dos executivos e a opinião da força de vendas. Então, os executivos das diferentes áreas da empresa opinam sobre a previsão de demanda de seus produtos. É rápido, né? É simples. Só que esses executivos têm a hora cara, então você tem que pedir para esses caras, né, focarem nessas tarefas. Opinião da força de vendas. Baseia as informações estimativas obtidas pela força de vendas diretamente com clientes consumidores. Pode fornecer insights importantes sobre o que os clientes consumidores pensam. Eu vou até interromper aqui, vocês estão vendo a minha tela, eu vou trazer um exemplo que é muito aplicado, chamado QFD. Se vocês querem uma boa ferramenta para isso aqui, ó, opinião da força de vendas, percepção de clientes, utilizem isso aqui, olha, QFD, que também é chamada de casa da qualidade. Essa ferramenta ela é utilizada para você saber o que os clientes desejam, tá? E o que fazer para atender os que os clientes desejam. Então, assim, olha, a nossa empresa parou de vender nesse momento de pandemia. Vou dar um exemplo que eu conversei com um empresário, tal, logo no início da pandemia, numa fábrica de meias, ele falou, cara, vou ter que começar a fabricar máscara. Teve um cenário de muita incerteza lá no início, as vendas caíram, porque meia é algo que, tudo bem, em situações normais todo mundo compra, no período de inverno compra mais, é a sazonalidade dele, mas em período de pandemia a galera não está comprando meia. Então ele adaptou as suas máquinas para fabricar máscara. Ele avaliou, né, em cima do que o cliente poderia comprar e trabalhou em cima disso. E analogia histórica, a gente vai falar, vocês estão vendo que métodos qualitativos eu estou falando mais rápido, porque envolve menos cálculo, envolve mais percepção, envolve mais experiência, tá? E a gente depois vai calcular, por isso que quem está chegando aí agora, eu tinha falado inicialmente, preparem aí uma canetinha, um papel, uma calculadora, ou abram um Excel, que alguns exemplos eu vou passar no Excel também. A análise histórica, utilizada no planejamento de novos produtos, em que a previsão é preparada de acordo com a trajetória de demanda de um produto similar existente. Então, por exemplo, vou colocar um novo sabor de picolé. Tá? A gente tem lá de tantos sabores distintos, e eu vou colocar lá de cupuaçu, jaca, pitanga. Onde que eu vou verificar, né, nesses novos produtos se o meu público vai consumir? Talvez se eu aplicar isso no Nordeste, vai ter uma resposta diferente do Sul do país, no Centro-Oeste do país. Então, até o sabor você tem que saber em quais locais vendem. Ah, Thiago, o McDonald's Eu já falei isso com vocês, né? O McDonald's da Alemanha tem cerveja, o nosso não tem. Então, a análise histórica é o seguinte, eu já comercializo esse produto, eu quero comercializar um produto com um sabor diferente, um tipo diferente, um tamanho diferente, tá? Então fala assim, olha, o produto novo pode não ter uma performance e aceitação diferente do produto similar, acarretando em demandas maiores ou menores do que previsto. A gente pode falar até do iPhone, pessoal. Quando Steve Jobs ainda era vivo, ele tinha uma concepção do seguinte, eu quero um telefone com o mínimo de botões físicos possíveis, né, mecânicos, ou seja, um touchscreen, e que você manuseie ele apenas com uma mão. Então, se você pegar versões anteriores do iPhone 2, 3, 1, 3, 4, 5, eram telefones pequenos. Só que o mercado, né, ele passou a exigir telas maiores, e era contra o que o Steve Jobs pensava. Ele queria mesmo a tela pequena.
justamente para você manusear o telefone com uma mão só e que o polegar alcançasse todos os cantos da tela. Mas ele teve que fazer, né, um planejamento de um produto que já existia, que era o seu telefone, com uma tela maior. E aí, a partir daí, tivemos. A partir da versão 6, os telefones ficaram maiores. Aí teve 6S, depois 7 Plus e assim por diante. Né? 6 Plus, 7 Plus e assim por diante. Telefones maiores. E, enfim, às vezes você tem que acompanhar o mercado também para saber se ele vai ter performance e aceitação. Seja na onda, né, da tendência do mercado, ou seja contrária a ela. Tudo bem até aqui, gente? Então, assim, para a gente sintetizar. Tiago, as técnicas qualitativas, elas dependem de pesquisas, dependem de ouvir o cliente, dependem de ouvir os especialistas, dependem de ouvir os executivos. Sim, hoje, no cenário de incerteza que nós estamos, são técnicas que estão sendo utilizadas. Porque, pensem, gente, não dá para comparar setembro de 2020 com setembro de 2019. Depende do mercado que você está, mas com certeza teve influência. Então, o que os métodos quantitativos nos trazem? Olha só esse slide, galera. Consistem em analisar dados passados, ou seja, do passado, empregando modelos matemáticos. Então, esse ano zoneou tudo, vamos falar o português bem claro, zoneou tudo, dependendo do cenário que você está inserido. E essa imagem, ela é muito emblemática e está aí, né, também no livro de vocês, entre as páginas 70 e 71, porque mostram sazonalidades, mostram tendências, mostram variações irregulares. O nosso não é uma variação randômica, ela não é aleatória. O nosso é uma variação que começou como irregular e pode virar tendência ou não, igual eu falei do álcool em gel. Teve uma variação irregular de consumo para cima da sua demanda, que com certeza foi corrigida, mas ela não voltou para o status que era antes. Tá? Então, se vocês pegarem um histórico de consumo, podem ter certeza que ela teve essa variação irregular e agora deu uma assentada. Só que essa assentada ela é acima do que era consumido nos anos anteriores. Então, a partir daqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar com séries séries temporais, desculpa, que podem ser mais de 60, como eu destaquei de laranjinha para vocês no fundo do slide, aí, ó, no cantinho inferior. Podem ser mais de 60, nós vamos avaliar algumas poucas aqui, mais empregadas no PCP, tá? E tem o objetivo de avaliar matematicamente como que o produto vai se comportar com o tempo, tá? Elas partem do princípio de que a demanda futura será uma projeção dos seus valores passados, não sofrendo influência de outras variáveis. Então, eu queria fazer um pause aqui na minha fala, saber se... Eu dei aqui alguns exemplos, mas vocês têm algum outro exemplo? Vocês gostariam de citar? Tiago, a própria educação aqui, como que as aulas estão? Tem mais aluno entrando? Não tem? Tem aluno desistindo? Como que tá? No segmento que eu trabalho, tem mais venda? Tem menos venda? Oscilou e voltou ao normal? Ou oscilou e piorou? Oscilou e melhorou? Nós temos aí 36 alunos, né, online. Alguém quer contribuir com alguma coisa? Pessoal, me ajuda aí, gente. Eu gosto de ouvir exemplos de vocês. Ô, Charlie, eu trabalho Oi. na área de manutenção, tenho empresa de manutenção. Só que Perfeito. eu trabalho praticamente com contratos fechados. Uhum. E alguns contratos tiveram quedas, assim, absurdas, muito grandes demais. Mas o mercado da manutenção, pelo menos na minha parte, que é da parte de diesel, de caminhonetes para cima, agora tem melhorado porque as fábricas hoje elas não têm mais caminhões para entregar e nem caminhonetes. Então, o pessoal está optando pelo usado. Então, como é usado, para mim está sendo bom, está melhorando agora, mas deu uma caída porque no geral todo mundo segurou. A minha empresa ela não é aberta ao público, só com clientes fechados. Entendi. E deu uma queda assim violenta, mas agora está começando a dar uma reagida. E devido a isso de não ter mais o caminhão novo para comprar, então também
todo mundo está optando em manter o usado melhor, mais, né, com uma Entendi. qualidade de preparo melhor também, então acaba, para mim, sendo bom isso. Isso me ajudou um pouco, entendeu? Mas e no início, como foi? No No início, início teve uma 15 de março. 15 de março foi bravo, porque, na verdade, a gente trabalha só com clientes, assim, mais... clientes grandes, né, na verdade, que eu diria. Então, teve uma queda abrupta. Eu tive que me virar para manter os funcionários, para... Tudo que o governo ofereceu, a princípio, Uhum, eu tive que pegar, eu tive que fazer para mim não precisar de demitir ninguém, entendeu? uhum. Então, mas consegui me virar. Mas não foi fácil, não. Falar com você que teve situação que teve uma semana que eu, particularmente, eu cheguei a pensar em demitir pelo menos 50% dos funcionários. Mas aí meu sócio foi, nós conversando, e ele falou assim, não, vamos segurar mais um pouco. E graças a Deus eu fiz a escolha certa, porque os meus funcionários são muito bem selecionados, então eu ia perder um quadro de funcionários que foi difícil eu trazer eles para a gente, entendeu? Então, Você passou por essa variação irregular aí que nós estamos vendo, muito, né? muito, muito, muito. Ela foi muito baixa, tá? MRS, por exemplo, que era muito grande. Agora, eu tive uma outra vantagem também que me sustentou, foi clientes de alimento, que é perecíveis, igual Laticínios Bom Pastor, Laticínios Espalhado, que são clientes 100%, mesmo sendo do Rio, eles fazem manutenção só comigo. Então, isso ajudou, assim, o que me segurou um pouco foi isso, porque assustou. Se eu te falar que não assustou, Mas que assustou bom que bastante. nós temos uma fala aí próspera, vamos dizer assim, né? Positiva da sua parte. Fico Hum. feliz de poder estar ouvindo isso. A gente tem uma abelha aqui, eu vou torcer muito para ela não me encontrar. Mas vamos lá, porque picar de abelha é tenso. Vamos continuar aqui que vai dar tudo certo. Vamos lá. Home office tem essas coisas, né? Passando aqui. Pessoal, a partir de agora eu queria que vocês acompanhassem comigo. Tem alguns colegas que enxergam melhor fazendo a conta. Ah, Tiago, você vai passar o slide para a gente? Claro que eu vou e todos eles estão resolvidos. Eu, em alguns momentos, eu preferi. Quem já tem aula comigo aí alguns semestres sabe disso, né? Que eu prefiro, às vezes, pegar o exemplo da apostila e dar uma mastigada nele mais para vocês, que nem sempre a fala que tem na apostila é a fala mais simples, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Só assim, Thiago, o exemplo que você está dando, tipo, dar uma porrada na abelha. Gente, já estava querendo me encontrar. O exemplo que você está dando, ele é diferente da apostila. Sim, pode ser que sim. Mas, como eu falei, o objetivo é que vocês consigam captar de maneira mais fácil e depois apliquem o exemplo já em outras formas. Eu estou divagando aqui, mas vocês conseguiram aí, então, pegar aí a anotação? Vamos começar, então. Claro que a nossa aula está sendo gravada, depois vocês poderão acessar. Pronto, a abelha não é mais problema. Vamos lá. Tiago, a fórmula está diferente na apostila, mas não... Se você falar na apostila agora, vai estar diferente, mas presta atenção, vai dar tudo certo, gente. Olha só, peguei um exemplo aqui. É um exemplo que já tem uma demanda para 12 meses. Mas pensa o seguinte, olha, eu não tenho informações futuras, tá? Imaginem que cada uma dessas semanas, eu estou até passando o mouse aqui, ela foi acontecendo. Imagina que hoje é a semana 1, aí nós temos depois a semana 2, depois a semana 3, depois a semana 4. Eu já passei para vocês um horizonte de 12 meses. Olha só como que funciona uma média móvel simples. Olha o texto aí, olha. A média móvel usa dados de um número pré-determinado de períodos, normalmente os mais recentes, é muito importante, para gerar sua previsão. A cada novo período, substitui-se o dado mais antigo pelo mais recente. Ela não é indicada quando há tendência ou sazonalidade. Por quê, gente? Porque o gráfico ele não se comporta de maneira lateralizada, ele vai subir e vai descer. Então, cuidado. Charlie, deixa eu entender, então, o que você está mostrando nesse quadro. Olha só, gente, façam essa continha aí comigo, olha. Eu vou até fazer diferente, eu vou abrir isso aqui. Deixa eu ver se vai ser mais fácil, só um minutinho.
para eu rabiscar nele. Vamos lá. Eu só não consigo ativar essa aqui. Deixa eu ver aqui. Caneta. Caneta. Ah, deu certo. Beleza, vai dar. Pessoal, olha só. Deixa só eu... Tô apanhando aqui, mas vou começar a bater também, tá? Pronto. Vamos lá. Eu tenho a seguinte situação. Veio o primeiro mês. Veio o segundo mês. Veio o terceiro mês. São os mesmos dados, tá? Vocês vão ver que essa coluna é igual a essa aqui. Essa coluna é igual a essa aqui. Ah, Thiago, por que aqui está vazio? Porque se eu falo que eu vou fazer uma previsão com base nas 3 últimas semanas, o primeiro tem que ter 3 semanas. Então, olha só, gente, a média móvel usa dados de um número pré-determinado de períodos. Eu estou dando 2 exemplos, 3 semanas e 6 semanas. Então, para eu utilizar um cenário de previsão de 3 semanas, eu preciso que 3 semanas ocorram. E aí eu faço uma média. Simples. Essa é a fórmula, olha. D, demanda de tempo menos 1, demanda de tempo menos 2, demanda de tempo menos 3. O que é isso? Demanda da terceira semana, T menos 1, né? Hoje é quarta semana, menos 1, 3. Quarta semana, menos 2, 2. Quarta semana, menos 3, 1. Traduzindo, eu vou pegar continha de calculadora 680 mais 650 mais 785. Isso deu 2.115. Divido por 3, 705. Então, esse valor é 705. Ah, Thiago, agora eu quero ver a quinta semana, que vai ser essa aqui a resposta, com base nas últimas 3. Então, eu preciso pegar essa, essa e essa. Então, vamos lá. 650 mais 785 mais 720 dividido por 3. 718,3. Certinho. Vou lá para a última. Eu estou na 12ª semana, que é essa aqui, tá? E quero pegar os últimos 3 períodos. Então, vou pegar essa aqui e essa aqui. 892 mais 920 mais 789 dividido por 3, 867. Simples assim, gente. Entenderam? Ou não? Sim, sim. Agora vamos fazer um exemplo de 6 semanas. Vou pegar essa aqui, ó. Vou até trocar a cor da caneta. Agora de 6 semanas vou fazer de outra cor. Vou pegar essa semana aqui, olha. 833,2. Então eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou somar eles lá. Ó. 720 mais 859 mais 920 mais 850 mais 758 mais 892 igual a 4.999 e agora eu divido isso por 6. 833,2 arredondando, né? Deu ponto 16, uma dízima periódica depois. Tranquilão, gente? Simples, né? Sim. Maravilha. E aqui, ainda falando da média móvel simples, mas fazendo comentários. Olha só. As vantagens dessa técnica são a simplicidade, tá? E facilidade. As desvantagens são: as médias são afetadas pelos valores extremos, isso é verdade, e as observações mais antigas têm o mesmo peso. Então, por exemplo, gente, o gráfico azul é a demanda mesmo, é o que aconteceu, tá? Então, se eu faço uma conta utilizando esse dado e esse dado, mudou quase 100 na demanda. E se eu colocar na média, ele vai ter o mesmo peso. Essa é uma desvantagem. Ah, Thiago, teve uma sazonalidade aqui, né, uma variação
de 900, ela entra com o mesmo peso de 700, ela entra com o mesmo peso do 800. Então, é um modelo de previsão, ele pode ser utilizado, mas cuidado se o seu negócio tem sazonalidades muito claras, tá? Se você está suscetível a esse tipo de acontecimento. Então, de maneira bem simples. Olha, poderia fazer isso no Excel? Poderia. Bem simples. Dá para fazer. Mas como essa continha aqui ela é das mais simples, eu não vou abrir o Excel para isso, não. Eu vou abrir o Excel para a gente fazer outros modelos. Podemos ir adiante? Então, vamos lá. Podemos. Média móvel ponderada. É praticamente a mesma ideia. Mas olha que legal. Adotam-se pesos arbitrários e decrescentes, isso é importante, para valores mais antigos. Então, você coloca maior, né, peso, literalmente, nos valores mais recentes. Lembrando, isso aqui é muito importante, que a soma dos pesos deve ser igual a 1, que significa 100%. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Determinar a previsão para a semana 4, com média ponderada com pesos 0,5, 0,3 e 0,2, que seria basicamente, né, 50%, 30% e 20%. E aí, como eu falei com vocês, a soma disso dá 100. Só cuidado que a galera confunde. Vou fazer uma perguntinha. Eu uso 50% para a semana 1 ou para a semana 3? 50% para a semana 1 ou para a semana 3? 3, não? Para 3, exatamente. Para a semana 3. Vamos mudar a corzinha aqui de novo. O valor mais recente, ó, o valor mais recente tem maior peso. Então, por exemplo, ó, 785 eu multiplico por 0,5, é o mais recente. 650 eu multiplico por 0,3. 680 eu multiplico por 0,2. Então, quem depois vê esse vídeo, ou quem está printando aí a tela, vai ver isso claramente aqui na nossa ponderação. Ó. 0,5 está aqui, 0,3 está aqui e 0,2 está aqui. Então é só fazer a continha, simples assim. 0,5 vezes 785 mais 0,3 vezes 650 mais 0,2 vezes 680. Fazendo isso, vou fazer aqui agora também, ó, 0,5 vezes 785 mais 0,3 vezes 650 mais 0,2 vezes 680, 723,5. Tranquilão, galera? Tenho certeza que quando vocês verem na apostila vai parecer mais difícil, por conta de como a fórmula é explicada. Mas, em suma, é assim que funciona. Tem alguém com o microfone aberto aí, pessoal? Chiano, inclusive. Deixa eu só ativar o mudo de todos aqui por enquanto. Vocês continuam me ouvindo? Podemos continuar? Dúvidas até então? Beleza, beleza? Então vamos lá. Agora começa a ficar bom, gente. Demandas por tendências. Antes de eu falar qualquer coisa, gente, olha esse gráfico. Qual que é a tendência desse gráfico? Como que vocês interpretam esse gráfico? Qual que é a tendência? Hã? Tendência crescente, né? Crescente? A tendência de alta, é isso? Isso. Linear. Tendência de crescimento. Linear, importante. Importante, sim. Oi? Tendência linear. Então, olha só, gente. Em PCP, né, em PPCP, nós utilizamos esse método chamado de regressão linear, tá? Que ele nos mostra, a partir de uma equação de uma reta, tá? Que a gente vai aprender a calcular, como entender qual vai ser a tendência de consumo de um determinado produto a partir do histórico, utilizando
a equação de uma reta. Simples assim, olha. Ah, Thiago, a equação poderia ser exponencial, parabólica, logarítmica? Poderia. Mas em PCP esse é um dos modelos mais utilizados nas séries temporais, tá? Devido à sua facilidade. E eles vão fazer algo bem simples aí. Olha que tranquilidade a fórmula, gente. Belezinha? Vê se tem dificuldade. Dá uma olhada aí na fórmula e dá uma olhada o que a gente vai fazer. Vê se tem dificuldade, pessoal. Tranquilão? Então vamos lá, olha só. Como ninguém comenta nada, vamos adiante. Primeiro, a gente vai resolver isso aqui para achar A. Depois nós vamos resolver. É somatório, né? Esse símbolo do. Esse somatório. Símbolo é somatório, né? Somatório. Sim, senhor. A gente vai primeiro resolver A e vai resolver B. E depois vai jogar aqui, ó. Depois vai jogar aqui. Y vai ser o quê? Vai ser a demanda, vai ser a resposta. Olha, quanto vai vender na semana X? Semana 10, semana 11, semana 12? Então, primeiro a gente resolve A, depois a gente resolve B, e aí Y vai ser a previsão, tá? O A vai ser ordenado em relação ao eixo Y, o B vai ser o coeficiente angular, porque como vai ser uma reta, a cada período, né, como vocês viram, ele vai gerar um ângulo de um ponto até outro, mas eu não quero necessariamente calcular o ângulo, não é isso. O principal objetivo, gente, aqui, é encontrar o valor de Y, tá? É isso que a gente vai fazer. E aí eu até coloquei para vocês aqui, né, vou tirar para vocês verem, o símbolozinho do Excel, que eu vou abrir o Excel para dar um exemplo para vocês. Eu acho que vai ser mais fácil. Calcular isso é difícil? Não é, gente. Dá para fazer tudo na calculadora. Mas eu vou compartilhar com vocês tanto o arquivo em Excel quanto essa apresentação. Então, vamos lá. Quer as suas anotações? Não, não quero mais anotações. Vamos lá para o Excel. Tá aqui, ó. Tendência linear. É o mesmo exemplo da apostila, tá? Fala assim, Thiago, a apostila usa campos diferentes aqui, ó. Vai por mim, gente. Usa os campos que eu estou trabalhando, porque são os campos da fórmula. Ah, como assim? Bom, primeiro, N é o número de semanas. Aqui é o símbolo do somatório. Deixa eu rabiscar aqui também. Tá? N é o número de semanas. Aqui é o símbolo do somatório. X e Y eu uso? Uso. Tem aqui, ó. X eu uso? Uso. Tem aqui. Y eu uso? Tem. Aqui também. Então vai estar tudo aqui, gente. Tá? Tudo que a gente... X ao quadrado, tem aqui também. Tudo que a gente... X, aqui é só X. Cuidado, tá, gente? Aqui é X ao quadrado e aqui é X. Só que esse somatório aqui é elevado ao quadrado. A gente vai ver, resolvendo exercício, vocês vão entender. Tá? Então, todas as informações que nós precisamos estão aqui para realizar. Só que olha que interessante. Para resolver A, eu preciso de B. Fala assim, Thiago, por que você começou com um B em cima, depois o A embaixo? Porque para fazer A, eu preciso de B. Então, vamos entender cada uma dessas variáveis na fórmula para nós entendermos como funciona. Eu tenho certeza que uma pergunta que vocês vão fazer é o seguinte: o que eu vou ter no exercício? Vai ter isso aqui, ó. Um exercício convencional vai ter isso aqui. A semana e a demanda. Vou colocar numa cor mais suave aqui. Vai ter a semana e vai ter a demanda. Então, vou até abrir o livro único de vocês aqui para mostrar onde está isso. Está aqui, ó. Aí você fala assim, Thiago, mas já tem um x ao quadrado e o x e y ali. Mas, por exemplo, se fosse uma prova, o que eu passaria para vocês? Essas, só as duas primeiras aqui, e pediria todo o restante. Então, por isso que eu vou mandar esse Excel para vocês, tá? Essas partes cinza não tem fórmula, tá? Todo o restante praticamente tem fórmula, para a gente entender. Então, vamos lá.
Vou fazer somatória de x. O que significa isso? É simples. Eu começo com 0. Lembrando que x é a semana e a demanda é y. Se eu não tinha nada, depois da primeira semana, eu tenho 1. E aí depois? Bom, depois é simples. Eu pego a segunda semana e somo com 1. 2 mais 1, 3. E depois, eu tenho 3 mais o que eu tinha anteriormente, 3. 3 mais 3, 6. Depois, eu tenho quarta semana mais 6 que eu já tinha. Estão entendendo isso, gente? Onde que eu estou somando? Eu vou pegar aqui e rabiscar, que é mais fácil. Mais fácil que mostrar a fórmula. Então, ó, eu tinha 0 semana, agora eu tenho 1. Aí eu pego a segunda semana, é o número 2 mesmo, não é o valor da demanda não é quanto foi vendido. E somo com 1, agora eu tenho 3. Somo com 3, eu tenho 6. 6, somo com 4, eu tenho 10. 10, somo com 5, eu tenho 15. Somo com 6, eu tenho 21. Somo com 7, eu tenho 28. Somo com 8, eu tenho 36. E é esse valor que eu vou precisar, que é o somatório de x. Tanto que eu até repeti aquele no final aqui, ó. Somatório de x, 36. É isso que a gente precisa, tá? Tranquilo até aí, gente? Tranquilo. Charles, se eu fizesse 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8, daria? Daria 36 também. Pode fazer assim? Pode. Sem problema nenhum. A critério do freguês. Então, vamos fazer uma próxima explicação aqui. Vamos adiante. Somatório de x ao quadrado. Beleza. Deixa eu ver como que está na apostila esse aqui, ó. O x ao quadrado, ele só mostra o x ao quadrado de cada um. Ele não faz o somatório. Então, acho mais fácil a gente mostrar. Então, eu tenho, ó, 1, né, que é o x ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Só que eu faço mais 1. 5. 3 ao quadrado dá 9. Mais 5 que eu tinha, 14. Então, você vai fazendo o somatório de x ao quadrado, ó, na célula. Depois eu tenho 4 ao quadrado, 16, mais 14, 30. 5 ao quadrado, 25, mais 30, 55. E assim eu vou fazendo até o final, até obter 204, que é a informação que eu preciso de x ao quadrado. Somatório de x ao quadrado é igual a 204. E agora eu tenho que fazer o que é mais difícil, tá, gente? X vezes y. Então, deixa eu apagar aqui também. Vocês vão ver que a fórmula, às vezes, ela tem uma cara feia, mas é bem simples de fazer. Então, o que eu faço? Olha, multiplico esses dois. Uma vez 450, 450. Duas vezes 430, 860. Três vezes 470, 1410. 8 vezes 530, 4.240. Depois eu somo a coluna. Somando essa coluna, vamos conferir, ó, tem uma fórmula aqui, ó. Coloquei uma fórmula de soma. Então, somando de F3 até F10, eu vou ter 17.770. Montando essa tabelinha, agora vai dar tudo certo, gente. Agora a gente consegue fazer, sem problemas, a nossa previsão. Ô, Thiago. Oi. Boa noite. Boa noite. Então é para desconsiderar a tabela da página 64, porque está dando o x ao quadrado normal, 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9, não está somando. Então, aí depois tem que fazer o somatório disso, né? Tá sim, tá desse jeito que você mostrou agora aí. Vamos ver um negócio aqui. Só que detalhezinho aqui, né? Nosso querido autor errou, né? Aqui dá 204. Bom que você falou isso. E aqui dá 201. Então, mas soma aí comigo aí, ó. Eu fiz a calculadora agora. 1 mais 4, mais 9, mais 16, mais 25, mais 36, mais 49, mais 64. 204.
Então, eu vou até colocar uma observação na minha aqui para eu lembrar, ó. Errado. Somatório deve ser 204. Correto? Certo. Então, a nossa está certinha agora. Quer dizer, a nossa estava certinha, mas foi bom porque agora eu tenho esse comentário aqui na minha apostila também. E que bom que você ressaltou isso. Obrigado. Beleza? Podemos continuar? Beleza, pode sim. Ótimo, pessoal, ótimo. Então, vamos adiante. Vamos adiante. Eu sei que eu estava esperando os colegas entrarem, agora a gente já está com 39 alunos aí. Foi o Antônio que conversou comigo? Não. Quem conversou comigo agora aí? Que levantou Foi com eu a mão mesmo. levantada. Foi. Ô, Antônio, Desculpa. obrigado, tá? Não, Pode. Nós estamos com 39 alunos. Eu sei que nós tivemos problemas em relação à postagem de arquivos no Teams. Então, atenção a essa mensagem. Eu vou falar sobre isso na volta do intervalo, tá? Podem ficar despreocupados. Na semana passada, eu mandei uma mensagem para todos os grupos que eu tenho aulas, falando, pessoal, eu sei que tem alunos me mandando mensagem no particular. Todo mundo, né? Eu acho que vive numa correria, tem uma série de situações, e eu não estava conseguindo responder com a atenção que vocês merecem. Então, o que eu combinei? Deixa o grupo só na hora da aula. Vocês podem ver que eu estava respondendo tudo aqui no WhatsApp. Fora disso, vocês conversam por e-mail. Até conversei com a Elisa falou, olha, tem aluno me procurando, desesperado, que não consegue entregar o exercício. Quem está desde o início aí sabe que eu fui muito claro e falei o seguinte, pessoal, nós estamos fazendo testes e tentando entregar no Teams, tá? Nós estamos tentando entregar os exercícios no Teams. Se nós não conseguirmos, ninguém vai ser penalizado. Então, eu vou falar sobre isso depois do intervalo. Charlie, não consegui. Charlie, te mandei por e-mail. Relaxa. Relaxa que vai dar tudo certo, tá? Não vou penalizar ninguém em relação a isso. Vocês estão vendo, né, que nós estamos numa semana na quarta que talvez deveríamos estar com o Teams em dia e não está. Então, fiquem tranquilos que ninguém vai ser penalizado por conta disso. Beleza? Então, vamos voltar aqui à nossa explicação. Então, o que a gente tem agora, pessoal? A gente tem uma tabelinha muito legal para jogar na fórmula. Porque, como eu falei, o que eu preciso para jogar na fórmula? Olha, eu preciso dessa informação que eu já tenho aqui. Eu preciso dessa informação, preciso dessa, preciso dessa, preciso dessa. Tá? Então, vamos entender primeiro a fórmula. Eu vou abrir ela aqui, ó. Olha só. Tem uma fórmula aqui, ó, que eu destaquei aqui, vocês vão poder ver, que foi feito no Excel, e nós vamos ver detalhadamente o que ela pede. Primeiro, ela pede o seguinte, ó, agora que vocês viram lá. Ela começa com B10, é a célula. Vamos ver quem que é B10, tá? B10 é N, que é o número de semanas, aqui, ó, N. Certo? B10 é N. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever. Deixa eu ver se eu vou ter habilidade aqui. Eu comprei até uma canetinha. Deixa eu ver se eu vou ter habilidade para escrever a fórmula. Vai ficar horrível, né? Acho melhor, nesse caso, ir no mouse mesmo. Ó, B é igual. Então, vamos entender o que a fórmula está mostrando. Ó. B10, que é 8, que é o nosso 8 aqui. Então, 8. Aí a gente abre parênteses. Pegando na fórmula, ele faz o somatório de x e y, que aqui está representado pela célula F11. Vê se vocês concordam. Ó. Eu tenho aqui todo x vezes y, que foi 1 vezes 450, 2 vezes 430. E eu tenho essa célula aqui, que ela é o somatório de x, y, e é o que está pedindo aqui. Ó. Então, vai ser 8 vezes, quem que é somatório de x, y? 17, 770. Fechei. Menos, vamos continuar aqui na formulinha no Excel, porque eu vou entregar essa planilha para vocês, mas é importante que vocês saibam. E aí ele pega, olha, somatório de x, olha, célula D11, somatório de x, que é essa aqui, ó, 36, somatório de x.
Então, canetinha, 36. Esse somatório, você vai multiplicar ele por quem? Pelo somatório de Y, que aqui na nossa célula é a C11. Somatório de Y está aqui, ó. Ou seja, eu pego toda a demanda, toda ela, e coloco aqui, ó. 3.830. 3.830. Fechou a parte de cima. Viu, gente, como a fórmula é bem simples? Parte de baixo, N. O N a gente já sabe, ó, é a célula C11, que está aqui, ó, 8. Então, vamos de 8 de novo. 8. Abriu parênteses. Qual que é o somatório de x ao quadrado? É esse aqui, ó, 204. Célula é 10. Vamos ver na nossa fórmula. Ele está aqui como é 11, mas tudo bem. É 10 e é 11, faz a mesma coisa aqui. Tudo bem. Ó, B10 vezes é 11, que no nosso caso é 204. Que na apostila está errado lá, falando que é 201. Menos o somatório de quem? Do x, e esse eu elevo ao quadrado. Qual que é o somatório do x? É 36, que está representado aqui pela célula D10 ou D11. Vamos ver aqui, ó. D11. Aí, como eu coloquei ao quadrado, na fórmula eu coloquei D11 vezes D11. D11 vezes D11 é a mesma coisa que D ao quadrado, né? D11 ao quadrado. Então, vai ser 36 aqui dentro, que é o número, e esse número eu elevo ao quadrado. Pronto, essa é a fórmula de B, pessoal. Não tem dificuldade. Eu coloquei no Excel porque basta você alterar esses valores que estão em cinza aqui. Opa! Esses valores que estão em cinza, que o resto ele vai calcular tudo para você. Coloquei tudo a fórmula automática aqui para vocês. Feito isso, ele vai encontrar 12,73. Beleza, encontrou 12,73. Agora eu calculo A. A vai ser o somatório de Y. Então vamos ver a formulinha lá, igual eu mostrei a primeira. Onde que está o somatório de Y? Está aqui embaixo, olha. C11, 3.830. 3.830. Menos B, que a gente acabou de encontrar. 12, vou só usar duas casas, tá? Vírgula 73. E esse B multiplica o somatório de X. O somatório de X está aqui, ó. 36. É só a gente ver na formulinha que está certinha. Que vai ser D11. Tá certo, ó. D11, 36. Eu estou até aproveitando para dar uma repassada na fórmula e ver se está certinho. E eu vou dividir isso aqui por N. Qual que é o N? É o número de semanas avaliadas. São 8 semanas, que aqui está representado pela célula B10. Tudo isso por 8 semanas. Fazendo essa formulinha, nós vamos encontrar, eu vou deixar as duas assim na tela. Fazendo essa formulinha, eu vou encontrar 421,42. E agora, galera, nós vamos usar essa fórmula aqui, ó, que vai estar aqui embaixo. Agora vai ser Y, que é igual a A. Quanto que é A? 421,42 vezes B, ó, desculpa, vezes não, mais o B que eu encontrei, que é 12,73. Só que aí, o que é o X que a gente já sabe? É o número da semana. Então, o exercício pode perguntar para a gente o seguinte: Charlie, eu quero saber, vou colocar entre parênteses aqui, qual que é a previsão para a 9ª semana, para a 10ª semana, para a 11ª semana. Então, eu coloquei aqui de maneira automática o seguinte, olha, se você mudar aqui, olha, para a semana 10, ele calcula, para a semana 11, ele calcula. Como que é a fórmula? Simples. Vamos entender lá a fórmula. Célula C15, que é A, vezes... menos C14 vezes D11, que é C14, que é essa aqui, C14,
Ô, gente, desculpa. A fórmula é essa aqui. Perdão. C15, que está aqui, 421, ou seja, ele pega o resultado, mais, tá aqui, ó, C14, que é B, só que esse C14 multiplica B18, que é o número da semana. Então, tá automático aqui para vocês. Então, Thiago, qualquer exercício que você passar, se eu jogar nessa fórmula, vai funcionar? Vai, se tiver até 8 semanas. Se tiver menos ou mais, aí também eu não vou entregar uma planilha prontinha para vocês, né, gente? O mínimo trabalho que vocês terão vai ser adicionar ou retirar semanas. Então, qual que é a resposta? A resposta é o seguinte, tem que ver o que o enunciado está te pedindo. Ele quer a previsão para a 9ª semana, para a 10ª, para a 11ª, você tem que mudar aqui na fórmula. Ó. Multiplica 12,73 por 9, por 10 ou por 11. Essa é a questão que nós temos que avaliar. Pergunto, gente, ficou claro até aqui? Tem mãozinha levantada aí, o Carlos? Então, Charles, se você, por exemplo, igual você falou lá na fórmula, aí você quer da semana 11, por exemplo, você não teria que ter, porque na sua fórmula lá, na tabela, tem até a semana 8, eu não teria que ter a 9, a 10, não? Excelente pergunta, excelente pergunta. Seguinte, você está querendo ver horizontes. Obviamente que quanto mais semanas você tiver e você usar, esse horizonte será mais preciso. Então, por exemplo, para essa fórmula, não seria legal eu tentar a 14ª semana, entendeu? Ou o 20º, ou a 20ª semana. Mas num horizonte de 3, 4 semanas para frente, ela ainda pode te dar uma resposta. Mas é o seguinte, lembra do gráfico? Ela vai seguir uma tendência. Se for uma tendência de alta ou de baixa, ela vai seguir. Mas você pode estar começando a deixar os seus dados não tão assertivos como você gostaria. Mas você pode usar 8 e querer a resposta da 10 e da 11, não tem problema. Só que ele vai seguir tendência. Entendi. Ele perde só um pouco de imprecisão, assim, Precisão. para mais preciso, mas para curto prazo não tem problema. Tanto que na apostila, agora vocês não estão vendo mais minha tela, mas na apostila, na página 74, que é onde tem a explicação, ele calcula para vocês, para a 9ª e para a 10ª. Beleza? Tranquilo, tranquilo. Então, pessoal, é o seguinte, a gente vai sair para o intervalo agora, 8h15 a 8h45. Na volta, prestem atenção. Eu vou falar de sazonalidade, um assunto ainda que precisa ser falado na aula de hoje, e falo sobre exercício, que, como eu falei, no Teams ainda não funcionou, mas a gente vai ver como que vai funcionar. Tranquilão? 8h45 a gente está de volta. Valeu, pessoal.